Fala galera, é o seguinte, hein? Há alguns dias atrás eu soltei um vídeo aqui, um react do iceberg de Naruto. O iceberg de Naruto é bizarro. Vocês gostaram bastante, as teorias eram bem legais que estavam lá. Então eu queria falar que o canal que fez aquela parte 1 fez também uma parte 2. Não é conexão direta, é só uma leva nova, né, dessas teorias malucas. O iceberg de Naruto é bizarro, parte 2. Esse é o canal do Damário. Ele faz esse tipo de iceberg aqui. Eu já vou deixar o like e bora ver essa parte 2 do iceberg de Naruto, que eu ouvi dizer que isso aqui tá mais sinistro ainda. Na primeira parte do iceberg de Naruto, a gente trabalhou uns tópicos interessantes, porém não tão sombrios. Porém, nessa segunda parte, eu resolvi pesquisar mais a fundo, pois o que acontece depois da morte de Naruto? Como eram feitas as bizarras experiências de Orochimaru? Quem era o informante de Jiraiya? Bom, se você quer saber a resposta dessas e outras perguntas, pegue seu café e sua pipoca e seja muito bem-vindo à parte 2 do iceberg de Naruto. Papo reto, ele trouxe umas teorias que eu nunca tinha visto antes. Vamos ver essas aqui. O que existe após a morte de Naruto? Existe um ponto que sempre me chamou bastante atenção, cara. Afinal, o que acontece depois da morte no universo de Naruto? Essa questão nunca foi totalmente explicada. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, vimos Kabuto utilizar a versão aperfeiçoada do Edo Tensei para trazer de volta as almas de inúmeros ninjas lendários e extremamente poderosos, incluindo até o temível Madara Uchiha. O comportamento dessas pessoas reencarnadas dava a impressão de que estavam despertando de um sono longo e profundo, como se retornasse de um estado de inconsciência. Isso levanta a ideia de que talvez exista algo além da vida, pois para que Kabuto pudesse invocá-los, suas almas precisavam vir de algum lugar. No entanto, nenhuma dessas almas revelou informações sobre o outro lado. Kishimoto simplesmente não desenvolveu essa parte, talvez porque o local onde as almas permanecessem não represente o estado consciente como a vida humana. A única parada que a gente sabe de pós-morte, pelo menos, é dos caras que ficam no Shiki Fujin, né? Os caras que ficam na barriga do Shiki Fujin. Kurama ficou batalhando com o Minato, até o Minato conseguiu o modo Kurama lá no mundo dos mortos, né? Assim, ao longo da história, temos algumas cenas que sugerem a existência de uma espécie de purgatório ou plano espiritual. Um exemplo é quando Naruto, à beira da morte após enfrentar o Pain, tem um encontro com Minato. Ali o quarto Hokage aparece diante dele em um ambiente melancólico, como se fosse um espaço intermediário entre a vida e a morte, e explica ao filho que ainda não era sua hora de partir. Outro caso marcante ocorre com Obito. Ao morrer, ele encontra Rin novamente, e ele está em um estado semelhante ao físico dela. Isso pode ter acontecido porque ele conseguiu se redimir no fim da sua vida, ao contrário de pessoas como que em algumas crenças não encontram a paz imediata. Essa concepção lembra bastante a visão budista, religião que exerceu forte influência no Japão e também em obras como Naruto. O budismo trabalha com os conceitos de reencarnação e destino pós-morte, afirmando que, ao morrer, a pessoa é guiada para onde sua mente se volta, nos últimos momentos de sua vida. Uma pergunta, vocês acham que o Obito conseguiu se redimir de fato de tudo que ele fez, tropa? Caraca, se ele conseguiu se redimir, hein? Por isso, muitos budistas treinam para aceitar a morte como uma transição. Por isso eles não se apegam ao mundo espiritual. Aqueles que conseguem, mundo carnal, né? Transcendem, enquanto os que não alcançam esse estado ficam presos, como se fosse o caso de personagens como o Sasuke, sempre marcado por dor e rancor. Já Obito, ao se reconciliar consigo mesmo e aceitar o seu destino, pôde descansar e encontrar quem mais amava. No fim das contas, não há uma resposta definitiva sobre o que existe após a morte de Naruto, mas é evidente a influência do budismo e também como Kishimoto construiu esses momentos espirituais na obra. As malditas, ou seja, o pós-morte é tipo um Tsukuyomi infinito. Experiências de Orochimaru. A beleza da serpente é a habilidade de renascer. Não é novidade para ninguém que Orochimaru é um dos personagens mais sombrios de Naruto. Ao longo dos anos, ele conduziu uma série de experimentos em si mesmo e em outras pessoas, buscando entender todos os segredos do mundo e criar habilidades que ultrapassassem qualquer coisa vista no mundo ninja. Seus experimentos iam desde o estudo de células humanas até manipulação de técnicas poderosas. Um dos primeiros casos bem-sucedidos foi o de Jugo. Ele se tornou a primeira cobaia que conseguiu sobreviver ao experimento de Orochimaru, que consistia em injetar os fluidos corporais sanis em outros corpos, uma técnica que ficou conhecida como selo amaldiçoado. Jugo, por possuir uma bipolaridade, foi mantido aprisionado em uma espécie de caverna pelo próprio Orochimaru. Com o selo amaldiçoado, Jugo demonstrava força superior a
a das demais cobaias e tinha uma habilidade de materializar qualquer coisa. Um exemplo disso ocorreu na luta contra Suigetsu, quando ele conseguiu materializar uma espada a partir da sua própria energia. Outro experimento importante foi Mitsuki, que Nossa, o do Mitsuki, pô, ele criou um ser humano, velho. se revelou ser um humano sintético criado por Orochimaru. Mitsuki serviu como receptáculo para os experimentos do Sannin. No entanto, ao descobrir que havia outro Mitsuki e também compreender o verdadeiro propósito de sua existência ao lado de Orochimaru, Mitsuki decidiu fugir e buscar uma vida própria em Konoha, rompendo com os planos de seu criador. Yamato foi a única cobaia sobrevivente de outro experimento altamente arriscado de Orochimaru. Esse experimento consistia em injetar células do primeiro Hokage em um ser humano. A chance da rejeição do DNA era enorme e quase todas as cobaias morreram, levando a Orochimaru a abandonar a maioria dos experimentos. Yamato, no entanto, sobreviveu e desenvolveu capacidade de usar o Mokuton. Posteriormente, ele retornou a Konoha, foi promovido a Chunin e alguns anos depois integrou o time Anbu ao lado de Kakashi Hatake. Shin, outro exemplo de experimento, criou várias cópias de si mesmo, denominadas filhos, em resposta à morte de Itachi, buscando criar seres superiores. O Shin original se considerava acima de suas criações, mas ao final acabou sendo morto pelos próprios filhos. Uma característica marcante do Shin era o grande número de Sharingans implantados em seu corpo. Orochimaru estudou os poderes de Jugo, desenvolveu o selo amaldiçoado, manipulou células do Hashirama e até mesmo implantou partes do DNA do primeiro Hokage. Não, o Orochimaru é sinistro. Eu tô até querendo fazer um vídeo, tipo, os 10 piores crimes do Orochimaru, tá ligado? Porque o bicho é ruim, velho. Em Danzo Shimura, para aumentar o uso da técnica do Izanagi. Mesmo com pequenas amostras de DNA, ele conseguia cultivar células e recriar estruturas biológicas. Ele era tão fascinado por experiências que começou a fazer experiências em si mesmo. Seu corpo podia se regenerar, se estender para atacar ou prender inimigos, e também seu sangue continha veneno capaz de paralisar qualquer um que o inalasse. E o jutsu de substituição dele, que ele sai de dentro da própria boca? Com sua experiência em medicina, ele criou drogas com efeitos variados, incluindo pílulas que continham genjutsus poderosos e a pílula Despertadamente, fundamental para o desenvolvimento dos selos amaldiçoados do céu e da terra. O selo amaldiçoado do céu consistia em 3 tumores que, quando ativados, se espalhavam em chamas negras pelo corpo do usuário, proporcionando aumento de chakra e força. Pra ser sincero, cara, talvez essas pílulas sejam semelhantes às que vimos em One Piece, quando alguns homens peixes abusam do poder de um medicamento para conseguir uma força sobre-humana, porém também a um custo muito alto. Esse selo possuía níveis de evolução. O nível 2 usado por Sasuke permitia a transformação do usuário em criaturas. O nível 2 é da hora. Anko foi a única sobrevivente que conseguiu resistir ao selo, cuja taxa de sucesso era apenas de 1 pessoa em 10. O selo amaldiçoado da Terra era outro experimento de Orochimaru, com apenas um usuário conhecido, Kimimaro. Quando ativado, o selo espalha linhas pelo corpo, e em seu nível 2, o usuário adquire a aparência de um dinossauro, com ossos protetores e pele escura, tornando Dinossauro? ser extremamente poderoso. Mas, quando falamos de Orochimaru, não podemos ignorar o verdadeiro peso de seus feitos. O incontável número de vidas ceifadas em seus laboratórios. Para cada Jugo, Mitsuki e Yamato Kimimaro que sobreviveu, havia centenas de corpos descartados como lixo, apodrecendo nas cavernas e instalações secretas do Sannin. Estima-se que suas experiências tenham causado a morte de centenas, talvez milhares de pessoas, incluindo órfãos sequestrados, prisioneiros de guerra e até mesmo shinobis de vilas que desapareceram sem deixar rastro. Oxe, igual o clã da fumaça lá. O clã da fumaça, o Orochimaru, beleza que o Orochimaru tentou ajudar eles, só que também foram tudo feito de experiência. Os Vocês estão ligados um clã que vira fumaça? Eu já falei dele no canal. corredores de seus esconderijos eram cheios de câmeras quebradas, frascos com Nossa, esse cara aqui sabe quem é? Simplesmente que o Orochimaru tá aqui, ó, fazendo experimento montado nele. É simplesmente o Blue Bee. Jinchuri que dá biju de 8 caudas antes do Killer Bee. Acredita que o Orochimaru tem envolvimento nessas ideias? órgãos preservados e ossadas humanas espalhadas pelo chão. Um verdadeiro cemitério silencioso. Se Anko sobreviveu ao selo amaldiçoado, 9 outros morreram em agonia. Se Yamato herdou o Mokuton, dezenas de crianças se transformaram em monstros deformados. Oxe, o próprio Quarteto do Som, pô. O Quarteto do Som também é uma exceção de pessoas que sobreviveram. Cê é louco. Porém, antes de irmos para a próxima teoria, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Se o Orochimaru conseguia executar o Edo Tensei perfeitamente, por que ele não reviveu seus pais? Que foi a principal razão pela qual ele buscava tanto a imortalidade. Bom, deixa aí nos comentários. Reviver pessoas através do Edo Tensei por afeto nunca foi mostrado. Sempre foi mostrado pra reviver as pessoas como arma, né?
Maldição do ódio. Dentro do clã Uchiha, existe algo chamado Maldição do ódio. Eles são pessoas que amam profundamente, sejam a sua família, os amigos ou a vila. Mas quando pedem aquilo ou aqueles que eles amam, esse sentimento de amor se transforma rapidamente em um ódio intenso. Segundo Tobirama Senju, toda essa dor e desespero alteram o cérebro dos Uchihas, causando uma mudança única no chakra, e é isso que desperta o Sharingan. Que eles amam demais, né? Não dá para dizer se isso é uma ciência exata, mas de fato, o Sharingan parece evoluir conforme o usuário vive momentos muito fortes emocionalmente. Isso é visível em casos como Sasuke, Madara e Obito. Até mesmo Itachi, que sempre manteve o controle, foi afetado pela maldição. Um exemplo é mostrado na novel de Itachi, quando 3 Uchihas o acusaram falsamente de ter matado Shisui e ignorado o aviso dele sobre a revolta. Itachi ficou tão furioso que cogitou começar o massacre naquele instante, mas Sasuke apareceu e o fez recuar. Jiraiya queria que Hiruzen morresse? Há uma teoria que circula dizendo que Jiraiya queria que Hiruzen morresse, mas é difícil de acreditar nisso. Oxi, deixa eu ver. Como assim? Interessante. A ideia vem do fato de que Jiraiya era a maior força de Konoha, fora o Hiruzen, e todos os Jonin sabiam que o Orochimaru estava prestes a atacar. Alguns pensam, se Jiraiya sabia que o Orochimaru ia atacar o Hiruzen, por que ele chegou tão tarde? Será que O Jiraiya chegou meio tarde mesmo no ataque do Orochimaru. ele não quis salvar o velho? O problema é que essa teoria assume que Jiraiya sabia de tudo com antecedência, e não há evidências para isso. Na verdade, nos momentos finais de sua vida, Jiraiya pensa em sua incapacidade de salvar o Hiruzen, e sente grande arrependimento por isso. Além disso, quando perguntado se ele voltou por causa do Orochimaru, Jiraiya responde, não era isso. Não sou do tipo de pessoa que procura encrenca, prefiro evitá-la. Portanto, a teoria é interessante, mas não se sustenta. Mas o Jiraiya também sempre meio que correu do Orochimaru, né? Querendo ou não, tipo, ele sabia que se o Orochimaru se tornasse um problema, ele era um dos únicos que podia parar o Orochimaru. Igual o Naruto com o Sasuke, tá ligado? Só que o Jiraiya meio que, diferente do Naruto, que sempre nunca desistiu do Sasuke, seja o Sasuke ficando do mal ou não, tipo assim, pô, ou tu fica do bem e cola, ou tu fica do mal e não vai se enfrentar. O Jiraiya meio que sempre evitou, pô. O Orochimaru já tentou entrar no cabelo do Jiraiya várias vezes. Jiraiya não queria que Hiruzen morresse. O rancor de Deidara contra Itachi e Sasuke. Deidara da Akatsuki tinha um ressentimento especial pelos Uchihas, Pelo Sharingan, né? principalmente pelo Itachi, depois pelo Sasuke. Tudo começou quando Itachi o derrotou facilmente usando o Genjutsu. Deidara, que via sua arte explosiva como algo supremo, reconheceu que o poder visual de Itachi era uma arte ainda mais interessante. Isso o deixou inseguro e com uma sensação de inferioridade. Quando enfrentou Sasuke, ele sentiu como se estivesse revivendo a humilhação do encontro com Itachi. Chegou a dizer Ele até cria um óculos, né, mano? Esse óculos não tem destaque, mas ele cria um visor que identifica Genjutsu, um bagulho assim, maneiro. que os olhos de Sasuke sempre o julgavam e que ele nunca o respeitaria como artista. Apesar de treinar o olho esquerdo para resistir a Genjutsu, acabou preso por Sasuke em uma ilusão, prova de que Não, ele caiu uns 2 Genjutsu, eu acho. não treinou o suficiente. No fundo, Deidara sabia que tanto o Itachi quanto o Sasuke eram mais fortes do que ele, e isso o incomodava profundamente. O informante de Jiraiya. Por muitos anos, Boa, hein? o San se pergunta quem era o informante de Jiraiya, e eu devo reconhecer para vocês que há fortes indícios que esse papel era do Itachi Uchiha. Após a morte de O Itachi, agente duplo, né? Itachi, informações foram compartilhadas com Jiraiya e percebemos que puderam até ser repassadas diretamente pelo Itachi, o que explica porque o Jiraiya menciona que tinha várias fontes no final da primeira parte da série. Mesmo que o Itachi não tivesse contato direto com Jiraiya, é razoável supor que ele tivesse alguma ligação indireta como informante. É difícil imaginar que ele se encontrasse pessoalmente, mas sabe-se que Itachi voltou a Konoha para alertar Danzo sobre possíveis ameaças, principalmente envolvendo Sasuke, o que indica que havia uma rede de comunicação discreta. Obito também monitorava Itachi e sabia que ele tomava remédios, algo que envolvia a proteção de Sasuke. Isso reforça a ideia de que Itachi agia estrategicamente e mantinha contato com pessoas chaves de forma indireta. Um ponto que fortalece essa hipótese é o tipo de informação que Jiraiya possuía tanto na primeira parte quanto na parte 2. Jiraiya sabia que Orochimaru e Itachi eram membros da Akatsuki, enquanto os outros 8 membros permaneciam desconhecidos para ele. Do ponto de vista E sabia que o Kisame também era, né? Não sei se ele falou pré aquele encontro. cronológico, tudo faz sentido. Jiraiya recebe informações de que Akatsuki não retornaria por 3 a 4 anos, logo após os eventos iniciais. Se Itachi soubesse do envolvimento de Jiraiya com Konoha, poderia ter se aproximado dele diretamente, como fez quando entregou o Corvo para Naruto, mesmo sendo um dos shinobis mais importantes de Konoha. Essa sequência se confirma no capítulo 366, quando Jiraiya tem certeza de que o líder da Akatsuki está em Imagakuri. Pouco antes, no capítulo 364, Itachi é visto na chuva, enquanto Kisame observa que ele poderia ficar doente. Esse comportamento não é comum para o Itachi e funciona como um presságio de sua morte,
Será que o Kisame também sabia que o Itachi era meio zoado de saúde? Mostrando o cuidado e a estratégia por trás de suas ações. Hagoromo não é Deus. No começo da história, Hagoromo foi muito elogiado como o sábio dos 6 caminhos, e muitas pessoas chegaram a associar seu nome à criação do universo. Mas a verdade é que Hagoromo não é um deus dentro do universo de Naruto, e nem é realmente o personagem mais poderoso. Ele é um ser humano com aspectos especiais, que teve grande É um alienígena semideus, pô, não? influência no mundo shinobi. Hagoromo foi de Jinchuriki das 10 caudas por muitos anos, praticamente a maior parte da sua vida. Isso significa que ele ganhou o poder das 10 caudas, mas também o contrário aconteceu. A 10 caudas absorveu parte do poder de Hagoromo, de modo que eles se fundiram geneticamente. Para entender isso melhor, no Databook 3 há uma pergunta sobre o Gaara e o Shukaku. Por que ele ainda mantém a areia do Shukaku? Kishimoto responde: uma vez que está enraizado em você, você não pode tirar nada, nem mesmo a areia. Ou seja, por ter sido Jinchuriki do Shukaku por cerca de 16 anos, parte da genética de Gaara ficou enraizada no poder da besta, permitindo que as habilidades exclusivas dela permanecessem mesmo depois da sua remoção. Isso é maneiro, tá? Isso acontece com todas Por isso que o Gaara tem... É por isso que o Gaara tem estilo magnetismo? Que ele tem, tá? Estilo magnetismo que ele não usa. Mas será que é por isso que ele tem? as bestas de caudas. Quando o humano se torna Jinchuriki, o DNA da besta se mistura com o hospedeiro, criando mudanças físicas ou habilidades especiais. Por isso que o Naruto tem o bigodinho, né? Por exemplo, Kilipi se transforma completamente, mudanças que mostram que a genética das bestas influencia o corpo humano. Voltando a Hagoromo, ele foi Jinchuriki das 10 caudas por tanto tempo que a própria besta adquiriu parte de seu poder. Quando Naruto usa a Kurama, ele acessa habilidades que antes eram de Hagoromo, como por exemplo aquelas esferas, os símbolos nas costas que representam os Biju. Minato e Obito É, mas também tem o motivo do Hagoromo ter dado esse poder pra ele, né? também possuem esses símbolos, ou seja, Minato também possui. quem adquire a genética de Hagoromo Entendi. também herda suas habilidades, mas isso não faz dele um deus. Hagoromo ainda consegue interagir com o mundo, porque o seu chakra permanece na Terra e em grande quantidade. Seu DNA está ligado a todos os clãs descendentes, Senju, Uzumaki, Uchiha e as próprias bestas com caudas. Por isso, mesmo depois de muito tempo, ele ainda está conectado à vida e o chakra do planeta. Não é que ele seja um deus, é que sua energia e sua influência estão espalhadas e enraizadas em todos os seres poderosos do mundo shinobi. O clã Uchiha e a Akatsuki. O clã Uchiha teve um papel importante na formação da Akatsuki, como conhecemos. Foi Madara quem criou a ideia central do plano do Olho da Lua, reunir todas as bestas com cauda para lançar um genjutsu global. Depois da morte de Yahiko, Obito, usando o nome de Madara, assumiu o comando da organização e foi moldado para Akatsuki para seus próprios objetivos. Ele recrutou Itachi para o grupo e mais tarde, Sasuke e seu time Taka chegaram até trabalhar temporariamente para capturar o Oito Caudas. A fama e o temor do clã Uchiha eram tão grandes que mesmo em outras vilas, seu nome causava respeito e medo. O próprio Madara havia deixado a Vila da Pedra aterrorizada após a sua última visita. Itachi nunca foi um herói. Itachi Uchiha Essa é polêmica, hein? nunca foi um herói, mas também ele não era um monstro. Desde pequeno, ele aprendeu a colocar o dever acima de tudo. Talvez por causa do próprio sistema Shinobi, que valoriza resultados mais do que os sentimentos. Danzo enxergou nele, ainda criança, o candidato perfeito para fazer coisas terríveis nas sombras. Pô, vou te falar, esse sistema Shinobi, ele quebrou a mente de vários ninjas, né? Olha o que aconteceu com o Itachi, olha o que aconteceu com o Sakumo Hatake, olha o que aconteceu com o Kakashi, tá ligado? Pô, teve vários ninjas que se ferrou por esse sistema Shinobi, mano. Mesmo jovem, Pô, o próprio Sai, tá ligado? Pô, vários ninjas assim que sofreram pra caramba e passa batido, mano. Itachi entendeu que para proteger os outros, às vezes seria necessário fazer coisas impensáveis. Ele aprendeu a aceitar que, para salvar vidas, poderia precisar matar, mesmo alguém doente, mesmo sua própria família. Para ele, suas ações não eram boas ou más, era um mal necessário. Quando o clã Uchiha planejou um golpe contra Konoha, Itachi passou a carregar o peso de centenas de vidas. Ele sabia que se não agisse, a vila poderia mergulhar em uma guerra civil e ser destruída. Por isso, escolheu o caminho que causaria menos mortes, mesmo que isso significasse Matar a família toda. sacrificar sua própria vida. Trabalhando em segredo com os anciões de Konoha, ele se tornou um agente duplo. Durante a noite, eliminou todo o seu clã, garantindo a paz sem nunca receber reconhecimento. Para todos, ele era apenas o pior criminoso da vila, mas na verdade, ele fazia tudo para proteger Sasuke, o único Uchiha que ele acreditava ser capaz de escapar do orgulho destrutivo da família e também de proteger a vila inteira. Essa escolha trouxe um peso enorme para Itachi. Ele vivia uma vida de mentiras, assassinatos e enganos, carregando culpa e sentimentos que ninguém realmente entendesse ele. Sua moral se baseava em uma lógica fria. Os fins justificam os meios, mas isso custou sua felicidade, sua liberdade e de certa forma, sua própria humanidade. Ele
se tornou aos olhos do mundo um monstro, mesmo agindo por amor. Ao contrário de um vilão puro, Itachi carregava dois fardos: ser odiado por todos e ao mesmo tempo suportar a culpa pelo assassinato de seu próprio clã. Ele não se encaixa em ideia simples de certo e errado, não é um herói, nem um vilão. Podemos dizer que ele é um Marte, um homem que fez o que achava necessário para proteger o que amava, mesmo que isso quebrasse sua própria vida. Ele se tornou produto do mesmo ciclo de ódio que destruiu seu clã. No fim, ele matou seu próprio clã para impedir que eles causassem destruição. Foi um genocídio feito por amor a Sasuke, por amor à vila. E aí eu te pergunto, comenta aí, quem você acha que sofreu mais com tudo isso? O Itachi ou o Sasuke? Pergunta boa, hein? Comentem aí, papo reto. Obito e Danzo entendiam isso, mas não se trata de culpa. Itachi e os Uchihas eram apenas produtos de um mundo cruel. Ele é o maior exemplo de como o ódio molda e destrói, mesmo quando o amor é o que guia nossas escolhas. A conclusão de Obito. Obito Uchiha foi considerado uma das maiores ameaças que o mundo já enfrentou, não apenas por seu poder, mas por sua ideologia. Ô, deixa eu falar, esse vídeo aqui eu vi recentemente que o cara lançou uma parte 3 também, tá? Vocês estão gostando? É só teoria boa, a gente nunca... Pelo menos eu, várias linhas de raciocínio aqui, é novidade pra mim. Se vocês deixarem o like aí, eu trago a parte 3. Então, ó, taca o dedo no like aí agora, hein? Ele acreditava estar acima do sistema Shinobi, e sua visão era tão extrema que ele mesmo não conseguia mais voltar atrás, mesmo que no fundo não quisesse seguir por esse caminho. A contradição de Obito se revela de forma clara quando ele enfrenta Naruto. Naruto questiona por que Obito está lutando apenas de forma defensiva, enquanto fica mais fraco. Aposto que você não entende, porque quer ficar sozinho. É nesse momento que Obito percebe que o caminho que ele escolheu não é realmente o que ele deseja. Ele só queria se afastar do mundo, se afastar do ciclo de dor que a vida Shinobi impõe. Desde que mergulhou na escuridão, Obito se isolou mental e fisicamente do mundo real. Ele se fragmentou em várias versões de si mesmo. Tobi, Obito, o Homem Mascarado. Será que é por isso que ele vira lá o Homem Mascarado bobão lá, tipo, engraçadão? Tudo isso deixou de ser relevante para quem ele realmente era. Naruto confronta essas linhas de pensamento dizendo: eu posso suportar qualquer dor se for pelos meus companheiros. Mesmo que seja egoísta, é melhor do que ficar sozinho. Esse cara fala de um jeito engraçado, né? Tipo, não engraçado assim, mas do jeito diferente, né? Obito ficou muito triste, tá ligado? Obito não responde, porque Naruto está certo. E mais do que isso, Naruto representa o que o Obito poderia ter sido. Alguém que escolhe se conectar com os outros, mesmo carregando o sofrimento. Obito quer se separar do mundo e da dor que ele sente. Naruto, pelo outro lado, está disposto a sofrer pelos seus amigos para não ficar sozinho. Esse contraste define o confronto entre eles dois. Mesmo quando o Obito decide avançar e se tornar um monstro, ele percebe pela primeira vez que não pode se separar do que realmente é. Dentro dele, ainda existe aquele garoto inocente. Kakashi começa a perceber essa mudança. No capítulo 651, ele consegue ver e ouvir Obito de maneira diferente. Enquanto Obito proclama que Naruto também cairá na dor que ele sentiu, Naruto brilha com uma esperança, lembrando o Obito de tudo o que ele abandonou: amigos, companheiros, sonhos e também a humanidade. Obito se vê refletido em três versões: como guerreiro, como Jonin e como Hokage. Não são apenas lembranças do passado, mas possibilidades do que ele ainda poderia se tornar. Aí eu te falo, ó que da hora, rapidão, a geração do Obito. A geração do Obito teve vários genin muito maneiro. Ó, só na mesma geração, a gente vai ter o Ebisu, a gente vai ter o Iruka, a gente vai ter o Hayate, a gente vai ter a Anko Mitarashi, a gente vai ter o Ibiki Morino, a gente vai ter a Kurenai, a gente vai ter o Asuma Sarutobi, a gente vai ter o Gema Shiranui, e esse aqui eu sempre esqueço o nome dele, mano. Ebuzi? É? Como que é o nome desse aqui? O cara que interrogou o Kisame lá, mano? Que também que faz o Jutsu de Corvo igual o Uchiha? Enfim, da hora. Naruto finalmente confronta o Obito dizendo: você pode até se esconder atrás da máscara, mas não adianta. Você é Obito Uchiha, amigo do Kakashi, Shinobi de Konoha. Obito percebe então que nunca quis realmente fazer o que estava fazendo. No fundo, ele sempre desejou outro caminho. Esperou fazer tudo o que fez pra falar: não queria fazer não. Naruto, através de sua persistência e amizade, mostrou a Obito que ser Hokage não é dominar ou revolucionar o mundo, mas caminhar à frente de todos, suportando a dor e protegendo aqueles que ama. No fim, Obito aceita quem realmente é: Obito Uchiha. Ele abraça sua dor, anda à frente de Naruto e finalmente morre em paz. Podia ter uns what if de Naruto, né, mano? Já pensou ter uns what if onde o Obito não sofreu um acidente? Nos quadrinhos tem muito isso, mano. Deveria ter mais Naruto. Trocava os filler de maluco por what if, tá ligado? Reconhecendo o valor das palavras e dos sonhos do garoto que ele sempre foi um dia. Tobirama, pai de Sakumo Hatake Jiraiya. Gosto dessa, hein?
Gosto dessa teoria. Essa teoria nasceu de comparações E aí começou a tocar a musiquinha de filler, né? feitas entre os personagens. Muitos fãs perceberam algumas semelhanças físicas e de personalidade entre Tobirama Senju, Sakumo e Jiraiya. Como Eu sei uma semelhança que pouquíssima gente tá ligado, tá? Ó, o passado vou falar pra vocês, eu vou dar só uma dica. Repara nessa manga esquerda aqui do Sakumo Hatake. Tá vendo que ela é branca com detalhes vermelhos embaixo, né? Suave. Calma, memoriza isso aqui. de Sakumo e Jiraiya nunca foi detalhado no mangá, abriu-se espaço para especulações. Sakumo, assim como Tobirama, tinha cabelos brancos, prateados, o que chamou a atenção da comunidade. Além da aparência, Sakumo era conhecido como Presa Branca de Konoha, sendo considerado um dos ninjas mais fortes de sua geração. Essa força excepcional poderia ser explicada por uma linhagem direta aos Senjus. Outro detalhe levantado pelos fãs é que o clã Hatake nunca foi explorado em profundidade. Isso abre espaço para a teoria de que Sakumo poderia ser filho de Tobirama, com uma mulher fora do clã Senju. E aí meio que o clã Senju, como ele meio que se espalhou e ninguém mais levou a alcunha, tá aí, né? Jiraiya também tem cabelos brancos, o que fez alguns acreditarem que poderia ter alguma conexão com Tobirama. Marca vermelha no rosto, igual o Tobirama, o Jiraiya tem. E eu vou ver se eu acho a foto aqui pra mostrar pra vocês. Porém, como Jiraiya também não teve sua linhagem revelada, diferente de Orochimaru e Tsunade, que tem origens conhecidas, a ausência de informações abre espaço para especulações. É verdade, né? Até o Orochimaru a gente sabe mais ou menos ali da infância dele, o que aconteceu com ele, não sabe o Porém, Orochimaru. há um problema com essa teoria. A cronologia da obra não bate totalmente. Quando Sakumo e Jiraiya nasceram, Tobirama já teria morrido há bastante tempo, já que ele caiu em batalha contra os ninjas da nuvem. Pô, se for fazer as contas, não sei não, mano. Pô, pode ser, mas também pode não ser, velho. Aí teria que fazer as contas. Mas, ó, o Tobirama morreu, o Hiruzen já era, tipo, vai, Jonin. Aí no dia que o Tobirama morreu, o Hiruzen vira Kage, certo? Vira Hokage. Quando o Hiruzen começa a ser professor do trio de Genin composto pelo Jiraiya, ele não tá muito mais velho. Vamos supor que os Genin ele tenha uns 10 anos. Pô, eu não sei se faz um intervalo de 10 anos. Tem que fazer as contas. Durante a infância de Hiruzen, isso significa que... Mas só uma informação. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês a manga? Que eu falei, pô, presta atenção na manga da camisa do Sakumo. Olha só o mesmo detalhe na roupa do Jiraiya. Tá vendo? Quando o Jiraiya é criança. Tá vendo? Fica aí. Para a teoria ser válida, Fica aí a questão, minha tropa. Tobirama teria que ter tido filhos bem antes de morrer. Isso não é impossível, mas nunca foi sequer sugerido pelo Kishimoto. E se a mulher dele tava grávida quando ele morreu? Tem essa? Além disso, nem o clã Hatake, nem o de Jiraiya tiveram qualquer ligação oficial com os Senjus, e o mangá nunca deixou pistas nesse sentido. As falsas memórias de Karin. O amor intenso e obsessivo de Karin por Sasuke é estranho em vários momentos da série. Ah, essa teoria é da hora, que parece que fala que o Orochimaru implantou memórias de afeto na cabeça da Karin sobre o Sasuke pra ela meio que querer proteger ele, é um bagulho assim? Especialmente quando ela, de repente, se lembra de seus exames na Floresta da Morte com ele. A memória parece real, mas ao analisar, percebemos algo estranho. Primeiro, Sasuke não estava realmente lá, só com algumas marcas. Segundo, Karin nunca esteve presente na prova escrita ou em nenhuma banca examinadora. Ela também não aparece quando vemos todos os participantes da Floresta da Morte. E por fim, quando Sasuke teria feito isso? Não havia momento possível, especialmente considerando que ele já tinha recebido a marca da maldição e também aqueles outros feitos. Teoria boa, hein? Caraca. Então, como Karin pode se lembrar disso? A resposta é simples. Orochimaru implantou essas memórias nela. Elas são falsas. Tudo na lembrança dela faz sentido apenas porque se alinha com o conhecimento e experiência de Orochimaru. Ele precisava que Karin obedecesse, talvez para seus planos de assumir o corpo de Sasuke, e por isso criou essas falsas memórias. A loja da Vovô Gato. Os Uchihas armazenavam... Da hora, acho que essa loja aparece na missão do Itachi. Curiosidade, vocês sabiam que o Kiba, que fecha com as paradas de cachorro, casou com a neta dessa mulher, que fecha com as paradas de gato? Armas e munições em pequenas lojas localizadas em uma cidade abandonada. Ô, vários gatos aqui estão obesos, hein, mano? Esse aqui tá obeso, esse tá obeso, esse tá obeso, esse aqui também. Chamada Distrito do Céu. Essa loja era comandada por Nekoba. Sasuke revela que ela era a fornecedora oficial das armas do clã. No anime, há um episódio filho mostrando Itachi e Sasuke frequentando o local quando eram crianças. Itachi costumava ajudar nas tarefas, enquanto Sasuke, entediado, fazia birras. Para distraí-lo, Itachi inventava jogos, como caçar gatos ágeis, que ficavam cada vez mais difíceis conforme Sasuke progredia no desafio. O Complexo Uchiha. Não, e também outra curiosidade, se eu não me engano, a Yugito Ni
já assinou o livro de gatos dessa mulher. O Complexo Uchiha ficava perto da sede da Polícia Militar da Folha. O problema é que essa sede estava localizada em uma área afastada, o que fazia com que os Uchihas tivessem pouca influência real no governo da ilha. Essa distância física e política gerou ressentimento dentro do clã. Depois do ataque da Nove Caudas no anime, o complexo foi uma das áreas mais atingidas. Em vez de apoiar o clã, os anciãos da vila decidiram empurrar os Uchihas ainda mais para a periferia da aldeia. Para o clã, isso foi um sinal claro que a desconfiança contra eles estava aumentando. Foi um red flag. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o complexo após o massacre, mas é conhecido que eles possuíam esconderijos secretos. Um deles foi o cenário da luta final entre Itachi e Sasuke, o Santuário Naka. Outro local importante para o clã era o Santuário Naka. Lá, eles É aí que fica a pedra? realizavam reuniões secretas para discutir assuntos internos e estratégicos. O santuário também guardava um artefato lendário, o tablete de Pedra Uchiha. Esse tablete, criado pelo Essa porra aí foi alterada pelo Zetsu, né? próprio sábio dos seis caminhos, foi feito para alertar os descendentes de Hydra a não tentar despertar o Rinnegan. Porém, a mensagem completa só podia ser lida por quem possuísse o Rinnegan. O Sharingan e o Mangekyo Sharingan Eu vou te deixar uma mensagem pra você não despertar o Rinnegan, mas só vai poder depois que já tiver com a maldição de ódio com o Mangekyo. permitiam decifrar apenas partes do texto. O monumento trazia informações valiosas, como a história da arte divina, das bestas com caudas e segredos sobre o Mangekyo Sharingan, incluindo a capacidade de controlar essas bestas. Mas também havia uma adição falsa, uma instrução dizendo que o Tsukuyomi Infinito seria a salvação do mundo. Essa parte foi manipulada pelo Zetsu Negro para enganar e fazer os Uchihas agirem de forma contrária ao que o sábio queria. No texto original do tablete, havia frases sobre Yin e Yang, e até instruções sobre refletir a luz da lua para realizar um sonho eterno, referência ao Tsukuyomi Infinito, a ligação de Madara com Sasuke. Quando Madara foi revivido na Quarta Grande Guerra Ninja, ele disse algo curioso, que teria escolhido Sasuke como seu sucessor em vez do Obito, caso ele tivesse nascido antes. Essa fala chamou a atenção porque, Mas o Itachi não ia deixar, Madara. O que você ia fazer? até aquele momento, Sasuke só havia superado o Obito em poderes depois de despertar o Rinnegan. A explicação mais aceita para essa declaração é que Madara sentiu uma conexão especial com Sasuke, já que ambos eram reencarnações do mesmo espírito. Não era tanto sobre o Sasuke ser mais forte, mas era sobre essa ligação destinada. Mesmo assim, na prática, Madara jamais poderia ter recrutado Sasuke mais cedo, pois como reencarnação de Indra, ele só poderia nascer depois que a reencarnação anterior morresse. Fugaku é a escolha do quarto Hokage. Dentro do clã Uchiha, muitos acreditavam que Fugaku, líder do clã e pai de Itachi e Sasuke, deveria ter se tornado o quarto Hokage. Ele era conhecido como Fugaku dos Olhos Afiados e ganhou Não é olhos perversos? fama durante a Terceira Guerra Ninja. No entanto, quando chegou a hora de escolher o sucessor do terceiro Hokage, Fugaku foi ignorado. Foi Muitos ignorado. Uchihas Acho que quem tava na competição, o terceiro Hokage ia se aposentar. Aí ia escolher quem ia ser o próximo Kage, né? Aí quem tava na competição era o Orochimaru e o Minato. O Danzo queria pôr o Orochimaru e o Hiruzen o Minato. Sendo que o Fugaku também estava totalmente apto a entrar nessa competição. E digo mais, se for usar critérios básicos, o Fugaku é o mais preparado, porque ele já é líder da polícia e ele, tipo assim, é muito mais honesto que o Orochimaru. Depende, né? Tentou uma guerra civil. Mas o Orochimaru tava cometendo vários crimes com o Danzo, eles estavam no mó... E o pessoal falava que o Minato era muito jovem, tá ligado? Então o Fugaku tava ali, ó. achavam que isso não aconteceu por acaso, mas sim por causa da relação tensa entre o clã e a liderança da Folha. Certeza, Apesar dessa frustração, Fugaku inicialmente não apoiava a ideia de uma revolta, mas isso mudou após o incidente da Nove Caudas. Isso foi um claro sinal de desconfiança. Além disso, começaram a circular acusações de que o próprio clã poderia estar por trás do ataque. Izumi Uchiha, o amor de Itachi, optou revelar fatos sobre Itachi, mencionou que ele tinha uma namorada, provavelmente referindo-se a Izumi Uchiha. Apesar do termo, os dois eram muito jovens e nunca chegaram a ter um relacionamento oficial. Eles se conheceram na academia, onde Izumi se destacou por despertar o Sharingan antes do Itachi, mesmo sendo apenas meio Uchiha. Com o tempo, desenvolveu... Se eu não me engano, a Izumi foi a Uchiha mais jovem a despertar o Sharingan, se eu não me engano. Virou amizade, mas Itachi foi se afastando à medida que se distanciava do clã. Na light novel do Itachi, Itachi Shinden, ela é descrita como a primeira pessoa que Itachi matou. Ele a colocou sob o Tsukuyomi, onde viveram uma vida inteira felizes juntos. No Genjutsu, ela estava em seu leito de morte, agradeceu Itachi com seu último suspiro, e essa ilusão fez o seu corpo real falecer. Sem tirar que isso aí deve ter ferrado o olho do Itachi, né? No anime, porém, a cena muda. Izumi é morta brutalmente por Obito ao tentar atacá-lo, Kagami Uchiha. Todos nós sabemos Não, gosto muito, tá? Queria que tivesse mais destaque. O Uchiha brabo, que era do time do Hiruzen. que o Tobirama sempre odiou os Uchihas, porém, apesar da sua desconfiança, havia um em que ele confiava, Kagami Uchiha, escolhido para integrar sua unidade de escolta pessoal. Pouco se sabe sobre as suas habilidades, mas Danzo chegou a dizer
que foi salvo por ele várias vezes. Shizu, seu descendente, afirmava que Kagami era superior, embora ele possa ter sido modesto. Em 1972, foi lançado um filme Solaris, que conta a história de um cientista que, ao tentar desvendar os mistérios de um planeta distante, se depara com problemas do mundo real e com lembranças de seu próprio passado. No planeta Solaris, existe um oceano vivo, um ser que nunca esteve realmente vivo e que é extremamente difícil de se comunicar. Isso cria um clima constante de suspense, mistério e temor, já que, na estação científica do planeta, só havia mais 2 cientistas. O terceiro havia cometido. O protagonista logo entra em desespero. Poucas horas após a sua chegada, ele é confrontado com seu passado obscuro. Uma antiga amante que morreu há 10 anos. Inicialmente, ele tenta se afastar dessas memórias, chegando a preparar uma armadilha para escapar da estação. Por algumas horas, é uma reflexão, calma aí, vamos ver se vai fazer o gancho. Consegue se livrar, mas, novamente, o fantasma do seu amor do passado se manifesta. É nesse ponto que ele começa a perceber que está lidando com algo sobre-humano, algo que nem ele consegue compreender completamente. A mensagem central de Solaris é clara: não importa o quão você avance, não importa o quão longe você viaje ou quantas estrelas atravesse, mesmo no planeta mais distante, mesmo no lugar de mais difícil acesso, você inevitavelmente encontrará suas memórias mais obscuras e sua mente ainda vai ter ido contigo, né? Também reprimidas. A energia do planeta materializa aquilo que o inconsciente do cientista tentou esquecer, mostrando que, mesmo em ambientes completamente diferentes e desconhecidos, nossas lembranças, por mais dolorosas que sejam, ainda continuarão sendo as nossas maiores fraquezas. Solaris e Tachi Obito nos lembram que nossas memórias sombrias, nossas dores e nossos erros vão ser sempre parte de quem somos. Reconhecê-las não é fraqueza, é o caminho para se tornar forte. E para entender que mesmo que você avance na sua vida, essas memórias vão estar lá. E tá tudo bem, cara. Todo mundo carrega um trauma. Muito obrigado por toda a tua atenção, cara. E até o próximo vídeo, a próxima reflexão ou o próximo iceberg. Caraca! Aê, muito maneiro. Essa parte 2 ficou mais da hora que a parte 1, mano. Véi, caraca, deixou cabeçuda. Cê é louco, muito maneiro. Parabéns aí, o nome desse canal é Damário, certo? Vou deixar o link original na descrição. Pô, muito maneiro, papo reto, grande trabalho aí. Espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like. Gostei bastante das teorias, em breve vou fazer um vídeo aí de teorias também. Então é legal ver esse vídeo aqui pra pegar algumas ali, pá. Muito legal, e lembrando, ó, tem a parte 3, tá? Ele lançou parte 3 desse vídeo aqui, então fique esperto aí, pô, porque se vocês derem bastante like nesse aqui, eu trago a parte 3. E eu vou deixar nos cards a parte 1 também, não é continuação direta, dá pra ver separado. Na real, tá aqui, ó, a parte 1 tá aqui, tá vendo? Então confira a parte 1 lá, deixa o like nesse aqui pra gente trazer a parte 3 e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, eu queria bater 300 mil inscritos esse ano ainda, pô. Então se inscreve aí pra fortalecer, tá bom? Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!